Olá, boa tarde e sejam bem-vindos ao CCN Jornal. A campanha de consciencialização Outubro Rosa tem como objetivo alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer da mama. Para reforçar esta mensagem, o CCN foi conhecer a história de 3 mulheres pampilhosenses que enfrentaram este problema e que são exemplos de coragem, garra e superação. Gabriela, Carla e Maria. 3 mulheres pampilhosenses que, em comum, têm o facto de ter sido confrontadas com um problema que em Portugal registra anualmente cerca de 6.000 novos casos. O cancro da mama é dos mais prevalentes em todo o mundo e, como todos os outros, a sua detecção precoce pode fazer toda a diferença. Eu descobri que tinha o cancro da mama numa consulta de rotina ao meu médico de família e por antecedentes familiares, mais concretamente a minha mãe, o médico achou por bem eu fazer exames de rotina à mama, por assim dizer, nesse contexto, como tinha um caso familiar para o fazer, embora ainda fosse nova, com 35 anos, para me sujeitar aos exames mamários, por assim dizer. Foi fácil de me aperceber, porque o caroço já era um bocadinho grande, ou seja, eu vi que tinha um caroço, mas não liguei, eu não sou muito de ir logo a correr para o médico e não, deixei passar mais um tempo, um bom tempo, aí foi o meu erro. Depois lembrei-me assim, não, isto não pode ser, e fui ter com a minha irmã e disse assim, olha, não achas que eu tenho aqui, parece um caroço, ou será que é só a minha impressão, porque às vezes a gente parece que tem e não tem. E ela disse, não, tens um caroço, é melhor ir ao médico. Eu fui ao médico, à urgência, e o doutor que lá estava mandou-me fazer uma ecografia e uma mamografia, logo de urgência. Eu descobri porque eu, apesar de muito jovem, fazer muitos nódulos no corpo, já tinha tirado vários todos benignos e ao detectar um muito pequenino debaixo da minha axila, aí fiquei logo alerta, porque eu fazia muitas vezes a palpação no meu corpo. Em todos estes casos, as suspeitas acabaram por ser confirmadas pelos exames complementares. Não fiquei muito ansiosa, fiquei tranquila. Aí perguntaram-me se eu queria falar com uma assistente social. Eu disse que não necessitava. Inicialmente, o primeiro sentimento que nós temos é de muita revolta, porque é que acontece a nós. O segundo, passado tipo uma semana, que foi no meu caso, a aceitação, que é muito importante nestes casos, nós aceitarmos que de facto temos um problema grave neste caso e que temos que o tratar, temos que seguir em frente, nunca baixar a guarda. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, nunca, assim, não sei, eu não reagia muito, por exemplo, quando a médica me disse, eu fiquei a olhar para ela e não lhe disse nada. Não disse, nem chorei, nem fiz nada, cheguei a casa e disse aos meus pais, mas eu continuei igual, claro, quando estava sozinha, se calhar chorava, pensava, se calhar é desta que vou embora, mas nunca fui muito pessimista e acho que isso também é bom. Apesar de a reação ao infortúnio divergir de situação para situação, Gabriela, Carla e Maria garantem que há 2 segredos que podem fazer a diferença em todo o processo. A esperança ser maior do que o medo e o suporte incondicional da família e dos amigos. No meio disto tudo, se tivermos as pessoas certas ao nosso lado, neste caso eu lutei com tudo aquilo que tinha pelo meu marido e pelos meus filhos, que são mais importantes, e depois também tinha pessoas ao meu lado que me deram essa ajuda e foram esse suporte que se calhar muita gente não tem, que foi os meus colegas de trabalho. Eu apenas interrompi a minha atividade laboral por causa do Covid, porque trabalhei sempre e quando eu precisava de alguma coisa, eu tinha lá as minhas colegas, os meus colegas, que foram uma peça também fundamental na minha cura. Em casa, o meu marido e a minha filha eram os meus pilares, então eram os meus pilares e no meu trabalho, as minhas colegas davam-me também muito apoio e daí que eu fui sempre muito tranquila, não sou tranquila na minha maneira de ser, mas na doença fui sempre muito tranquila. Se nós sairmos de casa cabisbaixo, já com
com aquele sentimento depressivo de que as coisas não vão correr bem, é meio caminho andado se calhar para não correr bem e para entrarmos numa depressão, por assim dizer. Depois de uma jornada intensa e que pode deixar marcas a vários níveis, nasce por outro lado uma forma diferente de encarar a realidade, os problemas e as relações interpessoais. Eu acho que sim, eu acho que uma pessoa quando tem cancro já nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque olha, para já olha para a vida por uns outros olhos. Porque eu acho que uma pessoa deixa de pensar tanto no amanhã e começa mais a pensar no hoje, até porque não sabe se amanhã cá está. E sabes que quando uma pessoa tem cancro, ele até pode, por um tempo, curar-se, mas depois ele pode voltar e às vezes até com metástase. E então acho que a gente começa a olhar mais para o dia de hoje, porque amanhã não se sabe. E então eu acho que é mais nesse prisma começar a viver mais a vida hoje, amanhã logo se vê se uma pessoa cá está ou não. Acho que começamos a valorizar pequenos pormenores da vida de outra forma e com outra intensidade que até então nós não valorizávamos. Às vezes um simples passeio, nós não valorizamos, é um rio, não. É uma forma de convívio, de vivermos a vida e estamos cá para conviver. Eu, apesar de passar isto tudo, passei mesmo, além disso, passei algumas fases na minha vida com não tão saudável assim, mas acho que no fundo sou uma pessoa com sorte. Olha, por exemplo, eu este ano fiz e fui passear para sítios que eu nunca tinha ido, porque assim, eu sou uma pessoa que bastante doente e gasto muito nisso, e então penso assim, não posso gastar mais nisso porque já chega o dinheiro para as coisas da doença, mas este ano não fui porque pensei assim, se eu não for lá, sei lá se para o ano cá estou para lá ir. E se calhar sim, comecei a ver a vida por outros olhos, sim, é verdade. A verdade é que estas 3 mulheres não se resignaram, foram à luta e acabaram por vencer um desafio que não pediram. São por isso exemplos de superação e coragem que hoje dão a cara, sem preconceitos, no sentido de alertar a comunidade para a importância do rastreio e da detecção precoce. A importância da prevenção é a primeira já, porque era uma coisinha muito pequenina, talvez uma coisa que mal se notava, porque tanto em casa como as minhas colegas ninguém notava o que eu notava. Por isso nós é que conhecemos o nosso corpo e as pessoas é que devem fazê-lo em primeiro lugar. Mas depois a partir daí não sermos negativas, mas sim tudo positivo. A autoavaliação é muito importante, porque nós conseguimos fazer isso. E às vezes vimos sinais que não ligamos, porque não é que não tem importância, mas nós não sabemos, os médicos é que sabem. Depois é assim, o diagnóstico precoce é muito importante. Porquê? Porque faz com que o tratamento depois seja mais eficaz e não só. E faz com que, por exemplo, os tratamentos que se fazem a seguir não sejam tão duros, como, por exemplo, a cirurgia quando se faz a mastectomia, que é a retirada da mama. Às vezes, quando é mais no início, isso é escusado. Foi como aconteceu a mim, que tive que tirar. Mas isso é escusado e a gente pode evitar isso. Escusado será dizer que a mensagem, no caso de pessoas que estejam numa batalha contra o cancro, só pode ser uma: desistir está fora de hipótese. Quem está a passar pela situação, aceitar, não, por motivo algum, haver uma negação daquilo com que está a passar, e a todas as mulheres que possam eventualmente ter algum medo, o adiar de um problema não vai resolver. Apenas vai agravar ainda mais, por assim dizer, o problema. Para quem estiver a atravessar a doença, eu acho que tem que ter muito pensamento positivo, não dizer não vou conseguir, ou não ando cá a fazer nada, ou isto assim. É muito mais naquela, não, eu vou conseguir, isto vai correr bem, ele não vai conseguir vencer-me e eu vou vencer isto. Vencer é a palavra de ordem, mas é também importante conhecer os principais fatores de risco associados à doença e, se possível, evitá-los. Saiba mais em ligacontracancro.pt. Em Portugal, desde 2010, que o dia 24 de outubro é celebrado como um Dia Municipal para a Igualdade, por centenas de organizações da sociedade civil e da esfera pública. O município de Pampilhosa da Serra enfatizou esta temática através da comunidade educativa, com a realização de um conjunto de iniciativas subordinada ao tema Vamos diminuir os degraus da desigualdade. Respondendo ao desafio da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a autarquia assinalou o Dia Municipal para a Igualdade com diversas iniciativas dirigidas aos alunos do primeiro ciclo do agrupamento inscritos na ZAEC. Os jovens e as crianças foram desafiadas a pensar e a refletir sobre o que é que este dia pode significar
para cada um deles e para a dinâmica comunitária e o sítio onde vivem. Num dos desafios, os jovens alunos ilustraram o seu conceito de igualdade de género, porque afinal, como diz a música, o teu género não define quem tu és ou não. O que é que fizeste no teu desenho? Eu fiz três meninos a fazer coisas que algumas meninas e alguns meninos não fazem. As tarefas domésticas podem ser partilhadas por os homens e por as mulheres? É que eu fiz aqui uns meninos a lavarem a louça e outro menino a cozinhar e aqui a limpar o chão. A igualdade é todos fazerem o que as meninas fazem e as meninas fazerem o mesmo que os meninos. Eu desenhei que as mulheres recebem menos do que os homens e o homem tem um carro melhor do que a mulher. Mas isso não é igualdade, pois não? Não. O que tu desenhaste foi o contrário da igualdade. O que é para ti a igualdade? É as mulheres terem o mesmo dinheiro do que os homens. O que é que desenhaste? Meninos a brincar com coisas de menina e meninas a brincar com coisas de meninos. Desenhei um menino a cozinhar, desenhei um menino a lavar a louça, desenhei um menino a varrer e desenhei uma menina a trabalhar com os tratores. Um menino a dançar, uma menina a jogar futebol e um bruxo. Os pais podem lavar a louça e também podem tratar dos filhos. Que o menino estava a cozer omeletes e a menina nas bricolagens. Meninas e meninos são todos iguais, porque as meninas podem jogar futebol e os meninos podem passar a ferro. Eles foram até o campo para jogar a bola. Quem? Do pai e da filha. Homens e mulheres devem trabalhar independentemente do género. Muito obrigada pela tua apresentação. E porque as apresentações não ficaram por aqui, os alunos decoraram a escada para a igualdade, porque ao longo da vida todos devem ter liberdade e acesso às mesmas oportunidades, deixando bem lá no fundo possíveis discriminações. Sei que da reflexão aquilo que mais impactou nas nossas crianças foi perceberem que a igualdade ou a desigualdade existe entre homens e mulheres, nomeadamente a desigualdade salarial. Pelo mesmo trabalho, muitos homens e muitas mulheres recebem valores diferentes. É uma coisa que é importante porque as coisas deviam ser iguais, só que não são, porque os meninos fazem as mesmas coisas que as meninas, só que eles ganham mais ordenado. E os rapazes ganham sempre mais do que as raparigas. Uma salva de palmas. Pois então, vamos todos bater palmas à igualdade de género, porque todos podem ser o que quiserem ser, já que... Outubro é, por tradição, um mês particularmente dedicado à população sénior. Como tal, o projeto CLDS Pampilhosa Inspiração dinamizou um conjunto de iniciativas dedicado aos mais idosos, com o intuito de lhe proporcionar um mês mais animado, numa perspectiva de valorização do envelhecimento ativo. O programa irá terminar com um chá dançante que já se realizou em algumas freguesias do concelho. Para assinalar o mês sénior, o CLDS Pampilhosa Inspiração idealizou um programa diversificado e criativo com o intuito de contribuir para o bem-estar físico e emocional da população mais envelhecida. Nesse sentido, foram dinamizadas sessões ocupacionais de cidadania para a saúde e ateliês de dança e saúde mental. Para o projeto, é fundamental estimular as funções cognitivas da população abrangida, visando assegurar a sua independência e qualidade de vida durante o máximo de tempo possível. O objetivo essencial é, portanto, incrementar a participação dos séniores na comunidade, proporcionar-lhes um mês mais animado numa perspectiva de valorização do envelhecimento ativo. Para a valorização do envelhecimento ativo, o CLDS tem utilizado a dança como aliada fundamental.
Para além de trazer benefícios à reabilitação de movimentos, coordenação motora e autoestima, é ainda promotora do convívio, do bem-estar físico e emocional, tal como se verificou nos chás dançantes, que já se realizaram em várias freguesias do concelho. Nós privilegiamos a dança, até porque a dança faz parte de um dos ateliês, portanto, do nosso projeto, e para além, portanto, de todas as vantagens que a dança tem, desde a parte da coordenação e outras funcionalidades, a dança também é uma forma diferente de promover o convívio, promover a interação e, acima de tudo, promover a animação através da música, portanto, e desta envolvência, e por isso mesmo é que privilegiamos, portanto, o chá dançante, no sentido também de criarmos, portanto, esta animação e este envolvimento. Animação e envolvimento que também foram destacados por quem já participou nesta iniciativa peculiar. Acho bem porque as pessoas divertem-se, vão falando, que já há muito tempo que não se falavam uns com os outros, hoje falam-se e pronto, e acho muito bem. É muito bom este convite para estarmos em união, pronto, durante alguns momentos, conversar, distrair, libertar um bocadinho também os stresses. Pelo divertimento, pela gente se divertir um bocadinho, porque não é todos os dias que acontece isto. Achei bonito e oxalá que se prolongue por mais vezes. No âmbito do mês sénior, o CLDS elaborou ainda um caderno intitulado Aqui Encontra Inspiração, com o objetivo de complementar o estímulo cognitivo e social das pessoas às quais se destina, sendo adaptado às suas capacidades e interesses. Estes cadernos foram já distribuídos aos participantes dos ateliês e vão estar em breve disponíveis nos pontos mais de todas as freguesias. Está assim concluída mais uma emissão semanal do CCN. Obrigado por nos terem acompanhado. Como sempre, regressamos na próxima sexta-feira à mesma hora. A atualidade e a alma do nosso concelho sempre consigo.